verdade, glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Se continuasse um pouco, eu ia chorar aqui, né? Eu vim para os irmãos esperarem receber alguma bênção. Na verdade, eu que sou mais abençoado, louvor gostoso, reunião antes com os líderes, me trazendo aqui muita bênção, paz, alegria no coração, e depois os louvores aí, notícias, o clube bíblico, e a alegria de ver Deus agindo aqui no meio dos irmãos. Então, realmente, para mim, isso já é uma bênção muito grande. Eu creio que eu e a minha princesa, a Julieta, nós ficamos muito abençoados em estar aqui com vocês. E que Deus retribua esse carinho, esse amor, abençoando muito mesmo vocês em tudo. Agora, vamos estar meditando na palavra que Deus nos dá. Jeremias, capítulo 30, todo o capítulo 30 de Jeremias. É um profeta considerado grande, porque escreveu um livro grande, por isso, mas o ministério dele foi significativo. Chamado aproximadamente aos 16 anos de idade, ele viveu uma vida muito consagrada a Deus, não teve certas liberdades, nunca namorou, nunca se casou, Deus não deixou que ele se casasse, tivesse filhos. Ele disse que nunca participou de uma festa sequer, nunca foi a um banquete. Jeremias estava realmente consagrado totalmente ao Senhor. E historiadores dizem que ele passou uma grande parte da vida dele de joelhos. Realmente uma vida muito sofrida, porque ele tinha que entregar uma mensagem para um povo que não estava disposto a receber, mas ele precisava satisfazer a Deus, que precisava alertar o seu povo. Isso só, por si só, já nos mostra o amor de Deus por nós. A gente pode resvalar, ratear, enfraquecer, mas Deus não deixa de nos amar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? É um amor tão grande, nós cantamos aqui, nunca vi um amor assim. E realmente o amor de Deus se revela em Jesus, nada nos separa. O Jeremias teve uma vida sacrificada, mas por amor ao Senhor, sacrificada no mundo, mas por amor ao Senhor. Deus quer que a gente entenda isso, como vale a pena, como é bom a gente ter uma vida com a cruz, uma vida morta para o mundo, para a gente viver para Jesus. Ele quer que a gente entenda isto. O mundo vai continuamente nos atrair, fazer apelos para aparência, para prazeres, passeios, diversões, assistir coisas, e a gente se enfeitar, a gente se envaidecer, receber títulos, ganhar dinheiro, fazer coisas maravilhosas. O mundo sempre vai nos atrair para isto, mas quando a gente diz Gálatas 2:20, agora acabou o mundo, já não sou eu mais quem vive, não sou eu que tomo decisões, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver, e agora tenho na carne, viu pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e agora a decisão não é minha, é segundo a vontade de Deus. O Jeremias começou então a profetizar. Deus deu algumas visões e perguntou: Jeremias, você está entendendo? Sim, é isso, uma chaleira e tal, isso e aquilo. Pois eu vou falar com você de muitas maneiras. Eu quero me revelar a você, e você esteja preparando o seu ouvido, seu coração, abrindo seus olhos para entender o que eu quero transmitir. Às vezes você não vai gostar da mensagem, vai se sentir pressionado, mas você tem que falar. O Jeremias, lá pela Santa, disse: Senhor, 23 anos, todo dia
eu tenho vindo aqui pregar a palavra nesse templo aqui para o povo, nunca ninguém se interessou, ninguém quer ouvir essa palavra. 23 anos, o Senhor disse: continue, eu quero que você continue. E ficou mais aproximadamente 20 anos, e morreu provavelmente martirizado, morto por um povo que não queria saber de Deus e que acabou por matar o Jeremias lá no Egito. Essa vida foi muito sacrificada, mas eu creio que na glória o Jeremias vai ter muito galardão. Nós temos que escolher: nós vamos viver para Deus, para a eternidade, ou vamos preferir os prazeres transitórios do mundo? O Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele podia ter uma coroa no Egito, ser grande no Egito, mas quando ele entendeu que ele era do povo de Deus, ele largou tudo aquilo, a glória toda do Egito morreu para ele. Ele tomou a decisão de deixar tudo aquilo e servir ao seu povo, e correndo o risco de vida, ele queria fazer a vontade de Deus. São exemplos que a Bíblia nos deixa de pessoas que se dedicaram totalmente ao Senhor. Deus precisa de pessoas que se dediquem a Ele totalmente, para não serem contaminadas pela influência do mundo. O João Batista foi como o Jeremias, consagrado a Deus desde o ventre materno. Não se casou, foi nazireu e não conviveu com pessoas do mundo. O Elias, profeta, da mesma maneira, não se casou, foi consagrado a Deus e viveu na presença de Deus, nunca teve um documento de identidade, carteira de motorista ou carteira profissional, emprego. Ele nunca soube o que é isso, ele viveu totalmente separado para Deus, porque Deus precisava que ele estivesse com a mente pura. Quando Deus dá uma ordem para nós, e eu fiquei muito contente com esse relatório aí do Clube Bíblico lá em Santa Cruz da Serra, sobre consagração e santificação, a gente imagina que uma reunião de jovens vai ter brincadeira, comes e bebes e carnalidade. Não, é o assunto duro, consagração e santificação. A gente entendendo que Deus quer para nós a santificação, nos separarmos do mundo para vivermos para Deus. Todos nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento. Se a gente acha que pode viver para Deus e para o mundo, ficar meio em cima do muro, Deus vai em algum momento deixar isso claro: você vai ter que descer para um lado, não dá para ficar em cima do muro, ou você é de Deus ou é do mundo. E a volta de Jesus está muito próxima. Esse assunto que nós vamos ler aponta para isto, e nós vamos ter que tomar essa posição. Quem quer ser de Deus tem que ser totalmente de Deus. Não adianta ser metade de Deus, não vai conseguir atingir o ponto que precisa, não vai entender a vontade de Deus, não vai ser totalmente puro, porque vai ser metade manchado, não vai ser totalmente puro para morar com o Senhor na glória. Tem que abrir mão. O Salmo 45 diz uma palavra de oportunidade para uma jovem: jovem, você é bonita, está se preparando, etc, etc. Olha, para começar, você vai ter que tomar uma posição, uma decisão importante. Largue a casa do seu pai, esqueça toda a sua família para poder servir ao Senhor. Se você não deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, por amor do Senhor, não é digna dele. Então, se você quer deixar sua família, o Salmo 45 diz: o rei vai cobiçar a sua formosura. Você vai servir ao Senhor. De vez em quando eu tenho trazido essa palavra de desafio para algumas jovens e até adolescentes também. Você tem que escolher: você vai querer namorar ou vai ser namorada só de Jesus? Se Deus quiser, ele vai arranjar uma pessoa para casar, mas não vai ter chove não molha, tico-tico no fubá, não. Vai ser do Senhor, a vida santa.
Eu tenho visto que no nosso meio tem aumentado o número de pessoas que têm feito voto da seguinte maneira: começam a namorar, o primeiro beijo vai ser dado no dia do casamento. Nenhum beijo, nem beijo antes, vai ser só no casamento. Vida pura, santa para o Senhor. Se a pessoa quer a bênção de Deus, tem que ser assim. Porque se começar a comer merenda antes do recreio, já vendeu sua pureza, já perdeu sua identidade com o Senhor, já abriu mão para o pecado, o corpo que deveria ser santo, o templo do Espírito Santo, já começou a oferecer para o pecado. Nós temos que lembrar isso para as jovens adolescentes e os jovens rapazes também. O mundo diz que isso é uma tolice, ficar se preservando, tem que começar a experimentar para saber como é que é. Só que Satanás não diz que isso é o caminho do pecado, que conduz à morte, e quem experimenta um monte de relacionamentos não é feliz com nenhum depois. Este não é o caminho de Deus, é o caminho da pureza, da santidade. Isso neste sentido para os jovens. Mas e os outros também têm que viver o caminho da santidade. É um adulto profissional, tem que se santificar e assumir que é honesto, e vai ser tentado, vai ser provado, mas você vai se santificar para o Senhor. Seu trabalho, sua firma, seus negócios vão ser santos para o Senhor. A santificação é dura, mas porque Deus tem muita coisa maravilhosa para nos dar, então há um preço a pagar. A gente não vai receber o galardão da glória vivendo uma vida corrompida aqui no mundo, misturada. O Jeremias é um exemplo, a vida dele, embora ele não tivesse dado ibope, não fez sucesso, não teve muita gente que ouviu, que quis seguir a mensagem, mas ele foi fiel. Passou a vida pregando para um povo que se consertasse, e o povo não queria se consertar. Mas aqui vem uma época muito interessante, como que Deus diz: meu servo, diga para o meu povo, você não quer se consertar, mas saibam que eu não desisti de vocês. Um dia eu vou mudar toda a história de vocês. Vocês, vírgula, né? Os que sobrarem. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Todo judeu israelita que morrer em pecado, longe do Senhor, não querendo Jesus, vai para o inferno. Mas os filhos e os netos e bisnetos, a 10ª, 20ª, 100ª geração, que no final vai sofrer muito na grande tribulação, vai se converter e vai ser derramada água pura, eles vão receber o perdão e vão entrar com Jesus no milênio, e daí para a glória com ele. Mas só o remanescente é que será salvo. Os judeus que morrerem sem o Senhor, mas todos nós que morremos sem o Senhor também estaremos na condenação eterna, inclusive crentes que não se consertaram, não viveram uma vida santa diante do Senhor. Para isso a gente se congrega, para isso a gente tem irmãos que vigiam a nossa vida, vigiam no sentido de ajudar, estão olhando, amando e se interessando e orando por nós e nos ajudando para que a gente seja vencedor, se conserte. Nós sabemos que o mundo não é fácil, é terrível, mas Deus venceu o mundo através de Jesus e nos deixou o caminho. Esse é o caminho que Deus deixa para nós. Não é fácil ser um servo de Deus, é fácil ser crente, encher igreja, assistir reunião, não ter compromisso, vai à reunião quando quer, isso não é difícil. Mas ser um servo de Deus e obedecer é mais difícil, mas é isso que Deus quer. Então vamos à leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Interessante, o Jeremias teve que escrever várias vezes. Uma vez ele escreveu, o rei cortou o rolo e jogou no fogo. O Senhor disse: escreve tudo de novo. Deus mandou que ele escrevesse. Em alguns momentos ele pediu ajuda ao Baruque, que foi
aparentemente o único que ajudou o Jeremias, e o Baruque se ofereceu. A gente não sabe se o Jeremias pagava ele, o fato é que o Baruque ajudava como um escrevente, um escriba. Jeremias ditava e o Baruque escrevia, mas o Senhor mandou que ele e o Jeremias escrevesse o quê? A mensagem é esta: eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Essa palavra está começando a ser cumprida. Há 100 anos atrás, não havia a mínima esperança para Israel, mas começou um movimento sionista de retorno para Israel. Um homem chamado Theodor Herzl, pronúncia difícil, ele resolveu ressuscitar o idioma hebraico. O hebraico era uma língua morta, ninguém falava o hebraico, era só escrita na Bíblia, mas ele resolveu estudar e começou a vocalizar, criou vogais e criou palavras e começou a falar a língua hebraica de novo, e proibiu a mulher dele de falar com ele em outra língua, senão em hebraico. Assim ele começou a dar aula de hebraico, ensinar a outras pessoas, ressuscitou a língua e começou um movimento sionista de retorno. As 2 guerras mundiais tiveram muita influência nisso. Os judeus foram muito perturbados nas 2 guerras mundiais, e por fim, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve um pouquinho de dó, de piedade, pelo fato de judeus terem morrido debaixo do Hitler, e então abriram oportunidade para eles retornarem para o seu país, e o seu país viraram uma nação independente. Com isso, eles cumpriram o início dessa profecia. Aí vem dias em que mudarei a sorte do meu povo e fá-los-ei voltar para a terra que eu dei a seus pais e a possuirão. Hoje Israel é uma realidade, é um país pequeno no tamanho, mas poderosíssimo em armas, em tecnologia. Muitos desses aplicativos e programas de computador que estão por aí foram desenvolvidos em Israel. Eles têm uma capacidade incrível em tecnologia da informação. Israel é um país poderoso hoje em economia, é um país muito rico. Essa semana eu vi uma notícia, eu fiquei estarrecido. Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo. Tel Aviv é a capital econômica de Israel, é a cidade grande de Israel. Jerusalém é pequenininha. Tel Aviv é uma cidade monstro. Quando a gente vê fotos de Tel Aviv com prédios altos, prédios de luxo, é algo impressionante. Tel Aviv engoliu a cidadezinha de Jope, que é lá Iafo hoje, e o Jope do Jonas, onde ele tentou fugir para longe da presença de Deus. E Tel Aviv englobou a Jope. Tel Aviv é uma megalópole, uma super cidade. O dinheiro está muito forte, rola solto lá em Israel. Quando eu fui lá, mais de 40 anos atrás, Tel Aviv é uma cidade muito simples, até relativamente pobre. Eu fiquei impressionado lá. Táxi era carro velho, servindo de táxi, e não dava exclusividade para ninguém. Eu pegava um táxi aqui, ele me levava onde eu queria, mas se aparecesse outra pessoa ali, ele pegava outra pessoa também. Uma cidade simples, hoje é uma megalópole riquíssima. Todo Israel está muito rico, e só tem um detalhe: pobres espiritualmente. Eles não querem saber de Deus, e cada vez Israel está longe do Senhor. Nem da religião eles querem saber muito. Os religiosos estão sendo relegados, deixados de lado, excluídos da política. A profecia tem se cumprido. Israel voltou, é um país poderosíssimo, mas os judeus cada vez mais longe do Senhor.
Por isso, para a gente entender, eles vão passar por uma grande tribulação. A grande tribulação que a Bíblia fala vai ser principalmente para Israel. Vamos continuar, versículo 4. São estas, o Senhor dizendo, as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto? Claro que não. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aquela que está para dar à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? O Senhor está falando aqui da grande tribulação. Vai ser uma época terrível para os judeus. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela ao final. A grande tribulação, época de angústia para Israel, vai ser uma opressão sobre Israel. A maior parte dos judeus vai morrer, no final um punhadinho de nada vai se arrepender, reconhecer Jesus. O Senhor vai fazer uma nova aliança, vai incutir no coração deles as leis, e eles vão entrar no milênio, e vai se cumprir todo o texto que nós lemos nos últimos dias de Ezequiel 40 a 48. Ezequiel é tremendo. 38 e 39 fala da invasão da Rússia contra Israel, e a Rússia vai ser destruída ali. Para mim vai ser uma guerra atômica. E logo depois vem o capítulo 40 falando do milênio. A gente está assim empolgado com profecia, de repente Ezequiel vem, o homem apareceu uma cana de 6 côvados, mas cada côvado tinha côvado de 4 dedos, meio metro mais ou menos cada côvado. Côvado e 4 dedos dá meio metro. E então ele veio medindo, e aí era 3 metros a escada aqui, o degrau, o frontispício, mas não sei o quê, aí tal, a entrada, o vestíbulo era assim. A gente não consegue entender bem essa descrição. Ninguém consegue entender bem. Eu tentei uma vez procurar algum trabalho de algum arquiteto que tenha entendido isso e procurado fazer um desenho. Existem desenhos, concepções artísticas desse templo de Ezequiel. Em resumo, é totalmente diferente do templo de Salomão. Tem o santo lugar e o santo dos santos e altar, mas fora isso é bastante diferente em tudo. Os materiais são diferentes, ele é só de madeira, não tem ouro, e o Senhor diz, este será o lugar do meu trono para sempre. Nos capítulos 8 e 9, a glória de Deus saiu do templo de Salomão. Nos capítulos 40 em diante, a glória de Deus vem para habitar para sempre naquele templo. Aquele templo será edificado por Jesus no milênio. A lei será restaurada, o ofício dos sacerdotes também, sacrifícios e ofertas pelo pecado. A lei vai estar em vigor no milênio. Então, tudo isto vai se cumprir. O Senhor diz, tudo vai se cumprir, mas antes, Israel vai sofrer a grande tribulação, vai ser um tempo de angústia para eles, para que eles morram e o restante se arrependa, vai ter que passar por toda essa dor, essa grande tribulação. É claro que crentes que ficarem no arrebatamento também vão passar por essa grande tribulação em que muita gente vai morrer. 8. Naquele dia, o Senhor está falando nesse tempo da grande tribulação, um tempo que nós já estamos vivendo e para viver. Naquele dia, diz o Senhor, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei os teus canzis. O jugo que botava em cima do animal, ele está falando de uma escravidão. Eu quebrarei esses canzis e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe
levantarei. Interessante, esse texto aqui é reproduzido em Ezequiel 34. Deus vai levantar a Davi. Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca li em lugar nenhum, nunca ouvi nenhum pregador falar que é o próprio Davi. Eles dizem que é figurado, que é simbólico no espírito de Davi. Para mim, é literalmente Davi. Em princípio, a Bíblia diz aquilo que quer dizer. E é Davi que Deus vai levantar. Quando? No arrebatamento. Davi está onde hoje? Morto. A alma dele no seio de Abraão, como todos os outros que estão salvos. Ninguém tem dúvida da salvação de Davi. Ele está no seio de Abraão, a alma dele. O corpo está em algum lugar por aí, virando pó da terra. Mas o Senhor vai levantar. Meus irmãos, só vão acontecer duas ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira é agora, por ocasião do arrebatamento. Todos os mortos do Senhor serão ressuscitados agora. E os que não ressuscitarem? Só depois do milênio, para a ressurreição da condenação. Todos que ficarem para a segunda ressurreição depois do milênio vão ser para a condenação, comparecerem perante o juízo do trono branco, para receber a condenação segundo o que seus pecados merecerem. Mas bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem mais poder. E Davi estará onde? Na primeira ou na segunda ressurreição? É mais do que evidente. Na primeira ele vai ressuscitar. E nós vamos com ele. Nós vamos para uma festa no céu. Davi vai estar onde? Chupando o dedo num canto lá? Nós vamos estar numa festa. Aqui, Apocalipse, nós lemos, quem são esses, no capítulo 7, né, de branco vestido, com palma na mão, celebrando a maior festa. O Ed vai ficar até com vergonha, né, de não conseguir ser tão animado assim, uma super festa, e aquela alegria, o céu cantando, salvo de todas as eras, de todos os povos, uma unidade tremenda, glorificando a Deus. E o João perguntou: Senhor, quem são? Aliás, o anjo perguntou, né? Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação, ou seja, foram arrebatados para não passar pela grande tribulação. De toda a tribo, língua, povo e nação estarão celebrando o Senhor uma grande festa. Primeiro, a alegria, a surpresa de encontrar Jesus. Depois a festa será do casamento, das bodas do Cordeiro. A festa vai continuar. Não esqueça daquela música que eu ouvia quando eu era pequeno, canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar, quando findar na terra, no céu vai continuar. E eu ouvia no rádio aquela música, eu ficava tocado, eu era pequeno ainda, meu pai gostava de ouvir programa evangélico, e eu ficava ouvindo aquilo, me fazia tanto bem. Canta meu povo, alegra meu povo, festa, festa, alegria no céu, e aqui na terra a grande tribulação, só dor e sofrimento, mas lá uma grande festa que vai durar. Depois o tribunal de Cristo, atribuindo galardões a quem? A nós, a igreja que for arrebatada, e aos santos do passado que forem arrebatados também, inclusive Davi. Só que para mim Davi vai receber essa honra principal, vai ser o príncipe. Aqui o Senhor chama de rei para caracterizar a função dele aqui na terra. Davi, ressurreto, vai ser rei dos judeus, de Israel, aqui na terra. E nós estaremos reinando com Jesus sobre as nações. Em Israel, Ezequiel dá detalhes de como será a distribuição, tribo por tribo, a cidade, a área santa, tudo em detalhes no livro de Ezequiel nós lemos. E Davi vai ser, na linguagem de Ezequiel, Davi vai ser o príncipe, porque o rei é Jesus. Jesus vai ter o trono dele naquele templo, mas que templo tão simples, de pedra e só com madeira por dentro. Vai ter desenhos artísticos, é verdade, palmeiras simbolizando a retidão, a justiça, e os querubins, anjos olhando com dois rostos, olhando para um lado e para o outro, mas
não fala de ouro, não fala de pedras preciosas ali, nada disso. Um templo simples, onde Jesus vai estar reinando, e diz que ali vai ser o trono dele para sempre. E Davi vai ser o príncipe, vai ter o terreno dele, de um lado e do outro da área santa, vai ser do príncipe, que é Davi. Em Ezequiel também diz que é Davi que Deus vai levantar. Então aqui ele é chamado de rei dos judeus, de Israel, e Davi vai então ressuscitar junto conosco, ou nós junto com ele. Amém? 10. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Hoje tem, e como tem país que atemoriza Israel. Israel vive assim um clima de temor, de tensão, mas no milênio Jesus vai tomar conta de tudo e Israel vai estar em paz, não haverá quem atemorize a Israel. E nós estaremos com o corpo ressuscitado, reinando, fiscalizando o mundo para Jesus. Vai ser uma convivência muito interessante no milênio. Essa palavra se cumpre no milênio. 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Guarda essa palavra aí. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto, todos os teus amantes se esqueceram de ti. Amantes são as nações, né, com quem Israel tinha se corrompido. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. A chaga, o pecado de Israel é incurável, a não ser com a morte. E é o que vai acontecer com a maioria deles, morrendo, e por fim, na grande tribulação, a maioria dos judeus vai ser morta. O pouquinho que restar, no final, vai se converter. Isso é dito com detalhes na Bíblia, em Zacarias 12 a 14. Versículo 15. Então, por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade, da multidão de teus pecados, é que eu fiz essas coisas. Que coisa? Todo o sofrimento que os judeus passaram durante todas as eras, e passaram com Hitler, e vão passar com o anticristo. O Hitler era um aprendiz do anticristo. Na verdade, o anticristo vai ser muito pior do que o Hitler em matar os judeus. E o Senhor diz, é por causa da tua maldade que tudo isso vai acontecer. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Interessante. Todas as nações que oprimiram os judeus, o Senhor vai castigar. Primeiro vai permitir que elas oprimam Israel. Os romanos oprimiram, lá os gregos oprimiram, muitas nações no decorrer da história oprimiram Israel. Por fim, a Alemanha, representando a Europa, oprimiu Israel, e ainda vai ter mais. O mundo vai oprimir Israel. Só que o Senhor diz, primeiro você vai sofrer por causa da maldade do teu pecado, mas depois eu vou castigar aqueles que oprimiram vocês, e eles também
serão saqueados, eles serão castigados. A Bíblia fala aqui em Ezequiel 38 e 39, com detalhes, o que vai acontecer com a Rússia e os países muçulmanos que invadirem Israel. Eu creio que o islamismo vai praticamente acabar com essa guerra do Gog de Magog, mas a Rússia vai estar liderando e vai ser sacudida, e o Senhor diz que vai ser arrasada, e ela não participará mais dos eventos no final da grande tribulação no Armagedon. 17. O Senhor continua: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade de Jerusalém será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. De certa forma, Jerusalém já foi reconstruída, mas isso é só um símbolo, porque vai ser destruída de novo na grande tribulação, terminar de ser arrasada quando da volta de Jesus, mas no milênio ela vai ser reconstruída para a glória durante 1000 anos na terra, será a capital do mundo no milênio, e será de muita glória a cidade de Jerusalém, porque Davi vai estar reinando lá, e o próprio Jesus colocará lá o trono dele. Então vai ser o centro da terra, a capital do mundo, e a glória para Deus aqui na terra. 19. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram, multiplicá-los-ei, não serão diminuídos, glorificá-los-ei, não serão apoucados, diminuídos. Isso no milênio. Mas acontece que o número de judeus que vai entrar no milênio vai ser muito pequeno, porque a maioria vai morrer. Os judeus hoje no mundo não são tantos em número, talvez uns 30 milhões no mundo, e em Israel perto de 10 milhões, mas a maioria vai ser dizimada, vão sobrar muito poucos no final que vão se arrepender e se converter a Jesus. É com esses que Deus vai repovoar a terra de Israel. Um detalhe: a aliança que Deus fez conosco no sangue de Jesus é para nos dar uma nova natureza, e essa natureza carnal vai morrer, vai acabar, vai ser sepultada na morte, ou no arrebatamento ela vai ser transformada. Nós seremos transformados num corpo que não peque, um corpo que não estará sujeito às limitações da natureza, e um corpo que não vai precisar de família, de relacionamentos, e a gente não vai procriar. Jesus disse: aqueles que forem julgados dignos de estar na ressurreição não se casarão, não terão mais filhos. Isso é a aliança de Deus conosco, a igreja, os que estiverem limpos e que forem arrebatados. A nova aliança que Deus vai fazer com os judeus é diferente. Eles vão procriar, eles vão se casar, eles vão criar famílias, eles vão se multiplicar em número. O Senhor diz que serão multiplicados em muito e não serão diminuídos. Continuando, versículo 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe, Davi, procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Está se referindo à ira de Deus na grande tribulação.
não voltará atrás o brasume da ira do Senhor. Brasume é de brasa, né? O ardor da brasa, da ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Esses desígnios estão bem claros na Bíblia. O que Deus pretende? O que Deus visa com isso? Isso está bem claro em toda a Bíblia. E termina dizendo: nos últimos dias entendereis isto. Pouquíssimas pessoas no passado pregaram sobre isso. Essa palavra não era clara. Hoje nós entendemos isso. Eu fui comentando assim rapidamente sobre o que estava lendo. Hoje nós entendemos isso perfeitamente. Em épocas passadas, não. Há palavras na Bíblia que estavam seladas. O profeta Daniel recebeu uma palavra dessa: ô meu servo, essas palavras estavam seladas até o tempo do fim, mas nós já estamos no tempo do fim. Para mim tudo vai acontecer dentro de pouco tempo. Para mim, a gente não pode marcar data. Para mim, para o meu consumo, eu espero dentro de 3 anos no máximo o arrebatamento, mais 7 anos de grande tribulação. Daqui a 10 anos Jesus está voltando, estabelecendo um milênio, e nesse período de 10 anos a terra vai ser toda transtornada. O brasume da ira do Senhor vem. Nós lemos nos últimos capítulos de Apocalipse falar das pragas, os últimos flagelos. Um anjo vai entregar incensários, né, para 7 anjos que vão pegar o incensário e derramar sobre a terra com os últimos 7 flagelos. Vão ser bravos, terríveis. O primeiro deles vai ser derramado no trono da besta. As pessoas vão se arder com úlceras malignas. Aqueles que aceitaram a marca da besta, úlcera, o chipzinho aí que já estão querendo providenciar, Deus vai fazer com que isso dê úlceras malignas e vão, né, xingar e blasfemar de Deus. E o outro anjo vai derramar a taça sobre o mar, vai virar sangue e vai morrer todo tipo de criatura que há no mar. Depois sobre a fonte das águas e vão virar sangue. E depois o sol, que vai queimar 7 vezes mais e vai arder. As pessoas vão blasfemar de Deus, e cada uma praga pior do que a outra. As pessoas vão blasfemar de Deus, mas não vão se arrepender, porque o Espírito Santo não estará na grande tribulação presente para convencer ninguém, nem levar ao arrependimento. Isso é uma dádiva tremenda do Senhor, o arrependimento. A gente deve valorizar muito isto. Se você pode se arrepender de pecados, é agora. No arrebatamento vai acabar isso, ninguém vai se arrepender, não vai haver esse caminho de arrependimento. Essa noite eu tive uma experiência interessante. Eu passei junto com abelhas. Havia umas abelhas africanas da boa, né, que pica bem, que fez o ninho assim no meu chalé. E, por coincidência, o ninho dela era do meu lado, de onde eu durmo, né? Então eu durmo com a cabeça, elas voando ali. Eu pedi ajuda ao Paulo. Paulo, você que entende aí o pastor Paulo Silas, você entende de abelha, vem me ajudar aqui. Ele foi ontem lá, mas o processo é meio complicado. Ele tirou um montão de favo de mel lá e tal, mas abriu pelo lado de fora e pegou as abelhas, com a roupa especial, tal, pega abelha assim, aqueles montes de abelhas. Segundo ele, dá entre 5 e 10 mil abelhas, cada uma já picando a gente, já faz um estrago. Então ele pegava aquilo, jogava dentro da caixa, até procurar a rainha. O segredo é achar a rainha. E eu falei, e a rainha? Até que por fim, ele está aqui, linda, linda ela, não tem dúvida nenhuma, é ela. Então quando ela vai, as outras todas vão atrás logo, logo. Mas acontece que estava escurecendo, aí fechou a tampa, as outras não acharam mais o caminho, ficaram lá perdidas, e um monte achou um buraco lá, entrou no meu quarto, e nós tivemos uma noite assim, não houve picada nenhuma, mas foi uma experiência
interessante as abelhas. A abelha tem um instinto suicida. Ela, quando pica, ela não quer saber em se defender, não. Ela está ali para morrer. Ela resolveu agarrar na gente até morrer. E é um instinto que a abelha tem. Sem o Espírito Santo, o instinto das pessoas é se irar e xingar a Deus, nunca se arrepender. O arrependimento é uma dádiva que a gente tem que agradecer a Deus. É Deus quem traz em nós o arrependimento. O ser humano é o único ser criado dotado de capacidade de arrependimento. Os animais têm instinto. Um cachorro deixar numa rinha, rinha de cachorro, brigando aí o galo, eles vão até morrer. Ele não tem arrependimento, mudança de mente ali. E o instinto humano, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, é de ir em frente até morrer. Já estou na desgraça mesmo, deixa eu terminar de morrer, esse Deus. E a pessoa nunca vai ter o arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que nos traz o arrependimento. É bom a gente pensar nisso. Se Deus está fazendo alguém aqui sofrer com alguma dor, alguma privação, alguma questão sentimental, raiva de alguém, um vizinho que te roubou, alguém que fez alguma coisa contra você, se está sofrendo, é uma graça de Deus você entender para poder perdoar a pessoa, você poder mudar o seu pensamento e receber a bênção de Deus. Provavelmente você amou muito alguma coisa, por isso que Deus deixou o inimigo levar seu carro tão bonitinho, enfeitou o carro tanto, Deus deixou o inimigo levar, porque você botou o coração muito naquilo. Mas o ser humano normal fica com raiva. Eu pego esse carro, se eu achar quem pegou meu carro, eu arrebento, eu estraçalho, eu faço e aconteço. Mas o cristão vai pensar, não, peraí, Deus está querendo falar comigo alguma coisa. Se levou o carro, é porque tem coisa mais preciosa na vida do que um carro. Minha salvação é mais preciosa do que um carro. Deus quer tratar comigo. Eu estou no caminho errado. O carro me afastou de Deus. O carrão bonito me afastou de Deus. Deus está deixando o inimigo levar meu carro para eu cair em mim, me arrepender do meu caminho errado. Isso é de Deus. A gente tem que entender. Animal não entende isso, outros seres na vida não entendem, uma árvore não entende isto. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é que tem essa capacidade, mas sem Deus, sem o Espírito Santo na grande tribulação, os homens não vão se voltar para Deus, não vão se arrepender. Então esses aspectos são muito interessantes. A ordem é esta: Israel recebeu muito de Deus e rejeitou o Senhor e andou no pecado, rebeldia. Deus mandou profecias aos montes, a Bíblia tem um monte de profecias para Israel. Não aceitaram, continuaram no caminho errado. As profecias começaram devagar a se cumprir, estão se cumprindo, vão se cumprir. Israel vai continuar sem se voltar para o Senhor. Depois que morrerem a maior parte dos judeus, no final um punhadinho vai, de tanto sofrimento, olhar para o Senhor, vai ser derramado um espírito de graça e súplicas, trazendo arrependimento. Eles vão se arrepender, olhar para aquele a quem traspassaram Jesus e vão chorar amargamente e vão se converter. E então Jesus voltará quando esse pouquinho de judeus que sobrar no final da grande tribulação se arrepender, se converter. O Senhor diz na Bíblia que os homens serão mais escassos do que o ouro de Ofir. A grande tribulação vai matar a maior parte da população do mundo, de judeus inclusive. Vão sobrar poucos judeus que vão se converter e Jesus vai voltar para eles. E então tudo isso profetizado de bênçãos e maravilhas vai se cumprir. Mas antes tem a grande tribulação no caminho, tempo de angústia para Jacó. Quando a gente
conversa com judeus e vê o que está acontecendo em Israel, a expressão dos governantes de Israel é uma soberba tremenda. Eles não são nem um pouco humildes, eles são vangloriosos do poder que eles têm, da força que eles têm. Eles gostam disso, a palavra força, né? Use, a metralhadora use. Eles gostam da soberba, e o Senhor vai quebrar tudo isso, e vai ser uma tribulação muito grande, uma grande tribulação para Israel, mas é o preço que eles terão que pagar para no final eles se arrependerem. Bem, esse texto literalmente se refere a Israel, espiritualmente se refere a nós e a qualquer que ler e que receber essa palavra. Deus pode usar essa palavra para falar ao nosso coração em situações várias. Minha irmã, você está passando essa situação, mas você vai passar esse aperto, Deus vai apertar com você, mas no final, Deus tem um melhor para você. Você está passando tudo isso porque é o aperto de Deus para você, porque Ele ama você. No final, você creia, tem o melhor, mas não de qualquer jeito. Você se arrependesse agora, estaria já na bênção com Deus, mas porque o seu coração está rebelde, você vai ter que sofrer bastante, então vai ser pesada. Essa palavra se aplica a muitos de nós, por isso ela está na Bíblia, e diz lá no Novo Testamento em Pedro, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nós, aqueles sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Tudo que foi escrito é proveitoso para nós, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil e proveitosa. Esse texto, inclusive, nos fala da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, das promessas a Davi, do que Deus ainda vai fazer com Davi, que vai fazer com a descendência de Israel, o que vai fazer com a grande tribulação que de quebra vai se alastrar pelo mundo todo, e por fim a misericórdia da restauração. Deus quer que a gente entenda isso. Essa palavra restauração é muito preciosa para Deus. Não importa o que você perdeu, se você se arrepender, Deus pode fazer tudo voltar. Se você estragou sua vida com o pecado, existe perdão e restauração. A restauração vai ser mais gloriosa do que até se você não tivesse pecado. É Deus quem é capaz de fazer tudo isso. Isso é a essência do Evangelho. A graça de Deus, eu vou fazer um fecho para encerrar, a graça de Deus não é para os bonzinhos, não é para os religiosos, é para os pecadores que se arrependem. Deus tem prazer em ver o arrependimento. Quando uma pessoa se embrenha pelos caminhos do pecado, mas depois ela chora e se arrepende, o Senhor restaura, e a restauração é mais maravilhosa, mais gloriosa do que se a pessoa nunca tivesse pecado. Então a pessoa vai dizer, então vamos pecar para depois Deus restaurar. Bom, ninguém queira fazer isso. Viveremos em pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos capítulo 6, claro. De forma nenhuma. Quem é que quer viver no pecado e correr o risco de morrer no pecado? Você não tem certeza se vai sobreviver ao pecado. Você vai viver no pecado, escolher a vida de pecado, e se morrer no pecado, nunca mais vai para o inferno arder e queimar a eternidade. Não é escolha para ninguém, mas em qualquer que seja a nossa situação, a palavra arrependimento tem um valor muito especial. O Senhor quer que a gente se arrependa dos nossos caminhos, de dirigir a nossa própria vida pela nossa cabeça, de a gente ter amado o mundo, de ter perdido tanto tempo, de ter se acomodado espiritualmente. A gente precisa se arrepender de tudo isto. Enquanto a vida, a esperança, Deus está nos dando oportunidades. O tempo se fecha, dentro de pouco tempo tudo isso vai terminar. A época do arrebatamento está chegando, a grande tribulação vem aí. Quem ficar, não vai ter mais jeito aqui, não vai ter Espírito Santo
para ajudar, e a maior parte da população do mundo vai morrer. Você quer correr o risco de entrar na grande tribulação, deixando algum pecado vivo no seu coração, alguma mácula na sua vida? Quer correr o risco de ficar aqui na grande tribulação, que vai ser terrível? Então, que Deus nos ajude a estarmos entendendo isso, inclusive para levar essa palavra para os outros, mas sabendo que nem todos vão aceitar. A maioria não vai aceitar, mas nós temos que falar. O Jeremias falou, 43 anos, praticamente ninguém quis ouvir, mas Deus quis que ele falasse. Deus quer que a gente fale para aquela sua parenta danada, que coração rebelde, duro, você já não aguenta mais, ela não quer saber de Deus. Fale, continue falando, a tempo e a fora de tempo. Aquele irmão que é carnal, que está no pecado, lá não sei de onde, encontrando o irmão, fale com ele do amor de Deus, não desista, não desanime. Deus pode fazer um milagre, que a gente esteja crendo nisso, para pregar a palavra para outros. E para nós, no nosso coração, crendo, se Deus, nesse processo maravilhoso, quer a restauração de Jacó, Ele também quer a nossa restauração. Não importa que a gente pecou, se arrependa, se levante, Deus está querendo a sua restauração. Então vamos orar, entendendo essa palavra, recebendo no nosso coração e pedindo ao Senhor que complete essa palavra, que o Espírito Santo torne isso claro. Eu creio que Deus está falando a muitos aqui. Alabaxere, Vite Cantaramanaias, Vite Covas Nábias. Você deixou suas algemas lá para ouvir essa palavra. E Balatuite Cantaramanaias. Tem uma obra maravilhosa que precisa ser completada. Eu via parafusos e porcas de ouro, mas faltava alguma coisa para completar essa obra maravilhosa que Deus começou a fazer na sua vida. Tome posse disso. Você que vai para longe amanhã, não sabe nem o que vai acontecer, entregue ao Senhor, confie o seu caminho nas mãos do poderoso de Jacó. Ele te ama. Você que pecou tanto e o seu coração vacilou, firme agora nas promessas do Senhor, na misericórdia do Senhor. Não queira voltar mais atrás. Diga não ao mundo, ao pecado, a tudo que ficou para trás. Senhor, Deus eterno, Pai querido, nós nos dirigimos a Ti. É o privilégio que o Senhor nos deu pela Tua morte na cruz. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Tu és maravilhoso. Deus me deu uma visão de uma bicicleta de criança. Eu entendi que é um casamento muito frágil, e a bicicleta estava se estragando toda na roda de trás. A mulher está pisando na bola, falhando, deixou se estragar. O casamento está muito mal por causa da mulher que não está nem ligando muito para o Senhor, mas Deus conhece. Eu não sei para quem é, Deus conhece o coração, e ainda há restauração, a possibilidade de restauração, porque Deus é maravilhoso. Ouça essa palavra, e o fogo de Deus vem, vai arder o seu coração. Deixa Deus agir. Você quer ser uma pessoa usada pelo Senhor poderosamente? Diga: Senhor, eu não quero pela metade, eu não quero ficar no meio do caminho, eu quero totalmente ser do Senhor. Diga isso para Deus, que está esperando você falar. Deus é maravilhoso. Veja uma pia que não está servindo para lavar, está sem torneira, ela está torta, cheia de sujeira. Aparentemente o ralo não está funcionando, a sujeira não sai, tem coisas que não deviam estar ali dentro da pia. Deus quer restaurar um ministério de purificação, de lavação de pecados. Alguém que recebeu esse chamado de Deus e não está executando. Deus quer que você entenda e receba essa palavra. Sim, Pai amado e Deus querido, põe isso tudo no coração de cada um dos teus filhos, porque nós precisamos muito de Ti.
Nós dependemos de Ti, Senhor. Nossa vida está diante de Ti. Então pedimos, fala, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos, move, toca, desperta, sacode cada um de nós, Senhor, naquilo que é necessário, naquilo, Senhor, que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser renovado, restaurado, mas faze-nos crer que isso é possível, Senhor. Não há nada totalmente perdido, porque o Senhor é fiel. Se Israel totalmente se perdeu, o Senhor usa de misericórdia e vai usar para com eles. Também o Senhor nos ama. Considerai a bondade e a severidade de Deus, para com os caíram a severidade como para Israel. Não fique prostrado e caído, volte para o Senhor o seu coração totalmente. Pai amado e Deus querido, vai confirmando tudo isso nos corações, despertando cada um de nós, fazendo-nos entender o que o Senhor quer especificamente de nós. Nós somos Teus, Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, ó Pai. Completa essa obra no coração, Senhor, faz-nos sentir esse amor, esse calor, esse fogo da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Faz-nos sentir isso, ó Pai, por Tua compaixão e bondade, por Tua misericórdia, Senhor, e faze frutificar esse ministério, Senhor, que não seja diminuído, mas que se multiplique, e balachui de cova nashui de raias, e atinja muita gente que está precisando. Faça isso, ó Pai, Teu nome seja glorificado no nosso meio. Restaura, Senhor, aquela alegria, o gozo, a vitória, o poder, a unção, Senhor. Restaura esse ministério, restaura, Pai, para a Tua glória, que não seja apoucado, não seja diminuído. O Senhor é maravilhoso. Faça isso, ó Pai. Nosso coração é Teu, colocado aqui diante de Ti, no Teu altar. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos assentar. Pastor Luiz Henrique.